Agradecemos o professor Francisco das Chagas Alves Lima, o professor Chicão da UESP, por esta entrevista dentro do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. Divulgando seu trabalho fora do ambiente acadêmico e de forma simples, clara e acessível a um público amplo, o cientista tem a oportunidade de prestar contas à sociedade pelos investimentos em suas pesquisas, ao mesmo tempo em que pode despertar nos jovens o interesse pela pesquisa científica. Nosso entrevistado é graduado em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Piauí e doutor em Química pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Estadual do Piauí e colaborador na Universidade Federal. Ele também orienta alunos de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em ambas a graduação em Química das duas universidades. Primeiro, eu pergunto ao professor como foi sua iniciação na pesquisa científica e, particularmente, no campo da química. Olá, Elias, um prazer estar aqui na TV, falando sobre esse programa que é altamente importante, né? Falando de pesquisa, de ciência, que é muito importante para todos. E como você mencionou aí, né? Tentar dar à sociedade um feedback daquilo que a gente produz, de fato, né? Então, como iniciou a minha pesquisa, né? A minha iniciação, eu sou, como você mencionou, graduado em Química. Na época, eu me graduei em 2001. Ainda não tinha laboratórios de alto desempenho e de pesquisa de ponta na Universidade Federal. Quando eu terminei a graduação, fui direto para a Universidade de São Paulo, a USP, onde eu fui trabalhar com um professor chamado professor Milan Tricic, um dos caras mais importantes na minha área, que eu sou químico quântico, e nós, devido à questão do nosso coeficiente escolar, ele me mandou para o Canadá, onde eu passei um período lá de aproximadamente 8 meses, fazendo pesquisas também para a General Motors. Quando a gente retornou para o Brasil, para finalizar o mestrado, fizemos o doutorado na USP, aí retornamos para cá. Então essa foi a minha iniciação, basicamente, o que eu fiz durante a universidade. Agora, gostaríamos de saber que linhas e projetos de pesquisa estão em andamento em seu departamento na Universidade Estadual do Piauí. Elias, assim, a gente trabalha tentando dar o que a gente chama de valor agregado para as plantas medicinais do nosso estado. Então, o meu grupo de pesquisa sempre prioriza as plantas medicinais do estado e tenta encontrar naquelas moléculas substâncias bioativas que tenham, por exemplo, potencial para a doença de Chagas, por exemplo, ou outra doença que a gente chama de doenças negligenciadas ou doenças de pobre, né? Ou assim também como doenças ansiolíticas, né? Então, assim, nós trabalhamos basicamente com a modelagem e o estudo experimental de moléculas para aplicação biotecnológica. É basicamente isso, né? Como você mencionou aí, a gente, de uma maneira popular, algo que a gente faz, o termo sílico, se um dia os jovens de hoje em dia assistiu Homem de Ferro 2, vai lembrar muito bem quando o Homem de Ferro descobre a maquete do pai dele e aí ele desenvolve um elemento químico virtual. Isso é o que a gente chama de estudo em sílico, né? Então, assim, por exemplo, o próprio filme Homem de Ferro traz um pouco da ensinação do que seria essa parte de quântica, de computacional, né? Para os jovens, né? Falando. Que componentes do Buriti e do Jaborandi mostraram-se inibidores potenciais do vírus da Covid-19? E qual a motivação inicial para este estudo?
Vamos começar pelo final da pergunta, né? A motivação inicial. Então, como nós buscamos nas plantas naturais do nosso estado dar um potencial farmacológico, então, por exemplo, no estado, nos interiores, tanto do Piauí como do Maranhão, é altamente comum utilizar, por exemplo, o óleo do buriti para quando o animal tem uma picada de cobras. Eles usam isso aí. Ou o óleo de buriti para pessoas que estão gripadas. Então, esse conhecimento popular, na época da Covid-19, por exemplo, né, um aluno meu, o Alan, ele resolveu pegar as moléculas do buriti e fazer um estudo em sílico, onde a gente pegou a enzima do SARS-CoV-2 não modificado daquele tempo, né, em 2020, ainda no meados, e aí a gente viu que as moléculas presentes, nós tínhamos a 9 beta-caroteno, que tem um alto potencial farmacológico, isso no buriti. Paralelo a isso, um outro aluno meu, que já também finalizou o doutorado, o Ézio, ele pegou e estudou as moléculas do jaborandi. O que é o jaborandi? O jaborandi é uma planta que se tira a pilocarpina, que é o fármaco utilizado para quem tem glaucoma, por exemplo. Eu tenho glaucoma, então eu uso esse fármaco. Então a gente pegou as moléculas que eram resíduo da produção da pilocarpina e testou, porque ela já tem esse alto índice de ser anti-inflamatório, então a gente testou contra o vírus, que também deu um potencial. Então, esses 2 artigos me gerou 2 projetos, um financiado pela FAPEP, outro financiado pela empresa chamada Sustec, que é a empresa dona que trabalha com jaborandi, e então hoje a gente está com um trabalho bem desenvolvido lá no Instituto Butantan, né, tentando passar para o segundo time, que é testar isso já em humanos. A gente está com esse planejamento já. Ainda sobre a questão anterior, pergunto se há uma perspectiva de desenvolvimento de um medicamento contra a Covid-19. Isso é um sonho da gente, né? E como eu lhe falei anteriormente, principalmente porque, né, esses 2 projetos financiados pela FAPEP, né, que está aqui por trás desse programa, e a empresa, nós conseguimos levar até o Butantan e fazer estudos mais aprofundados, e agora a gente está tentando montar o protocolo com o pessoal do Butantan para fazer esse teste já em humanos. Exatamente dessas 2 moléculas que são altamente naturais, tanto da do jaborandi e principalmente do buriti, que é algo do nosso estado. Né? Muito bom. Quer dizer, a perspectiva de aplicação assim é bem visível. Né? Isso. A doença de Chagas, ou triponosomíase americana, tem sido tratada com benzinidazol. Em um trabalho colaborativo com sua participação, vocês chegaram à conclusão de que o benzinidazol livre é menos eficiente do que o benzinidazol ligado a um transportador à base do elemento químico rutênio. A minha pergunta é como este estudo impacta o tratamento da doença de Chagas? Esse foi um trabalho assim, muito interessante, né? Porque doenças negligenciadas como essa, por exemplo, ela é pesquisada basicamente na universidade. É a universidade que dá o pontapé inicial e às vezes as grandes empresas compram essa ideia. O bendenizazol, ele tem como característica, tem um grupo químico chamado NO2, que ele tem uma toxicidade muito grande. Ele é o responsável por atacar o parasito, mas é ele o responsável por gerar aquilo que nós chamamos popularmente de efeitos colaterais, gera outros impactos, né? Então, assim, o cara está doente, então toma, mesmo sabendo que a molécula vai gerar outros impactos. Como o nosso conhecimento químico, nós fizemos o seguinte, pegamos o NO, é uma grande região de elétrons, uma grande carga negativa, colocamos num complexo metálico que tem uma grande quantidade de cargas positivas, para que o elétron saísse da região negativa, se deslocasse para a região positiva, tirasse maior essa quantidade de cargas negativas para fazer exatamente isso, diminuir os efeitos colaterais, a toxicidade. E exatamente o que isso aconteceu, que isso aí foi um trabalho que nós fizemos, onde a gente fez estudo in vitro, in sílico e in vivo, e esse trabalho foi produzida uma patente em 2009, e essa patente foi comprada pela Bayer. Então, assim,
a Baia tem esse produto lá que pode lançar no mercado a qualquer hora. Me parece que este é um tipo da pesquisa importante, porque as chamadas doenças negligenciadas realmente não interessam muito à indústria farmacêutica, às grandes farmacêuticas. Então, aí é uma perspectiva, inclusive, vendo uma farmacêutica importante, né? Exatamente. Isso aí. Agora, uma questão mais complexa. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular genética grave e progressiva que afeta crianças do sexo masculino. A doença é causada pela ausência da proteína chamada distrofina nos músculos dos meninos afetados. Recentemente, foi desenvolvido um medicamento promissor, mas de altíssimo custo, o Elevidys, o nome Elevidys, que é um produto de terapia gênica destinado a introduzir nos pacientes o gene responsável pela produção de uma proteína batizada pelos pesquisadores de microdistrofina, com função equivalente à distrofina. Após esta introdução, acrescento que vi em um artigo de seu grupo de pesquisa, publicado em janeiro deste ano, uma proposta de tratamento para a distrofia muscular de Duchenne. Então, peço que diga algumas palavras sobre esse tratamento e se já foi testado em modelos animais. Certo. Então é o seguinte, esse trabalho ele foi um trabalho que foi desenvolvido pela Lívia, uma aluna minha de doutorado, né, do programa Renorbio, Rede Nordeste em Biotecnologia, onde, a priori, nós queríamos verificar um peptídeo que já é utilizado, né, já era testado na ciência, tentar fazer uma modificação daquilo que a gente chama de nanoestrutura, nanoencapsulamento, e colocar um eugenol para tentar melhorar ou potencializar essa situação. Nós fizemos um estudo in vitro, que é numa célula isolada, e aí a nossa molécula mostrou que não tinha toxicidade, e fizemos estudo in silico, que é um estudo computacional, verificando como seria a interação genética da molécula no gene. Basicamente, hoje a Lívia faz pós-doutorado na Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, na verdade na Fiocruz Rio de Janeiro, onde ela vai agora fazer estudos em vivos, em animais, né, que vão ser provocados a doença, tentando dessa maneira verificar, uma vez que você até mencionou aí na sua fala, que o medicamento atualmente lançado recentemente tem um valor elevado, né? Então uma das funções da academia é tentar minimizar esse custo, né, e tentar levar um fármaco de boa qualidade e com menos valor financeiro à população. O Elevidys é extremamente caro. Exato. O tratamento custa 17 milhões de reais. Isso é um absurdo. Um absurdo. Agora, uma pergunta mais geral. Como funciona a rede nordestina de biotecnologia e qual o seu papel nela? A Rede Nordeste em Biotecnologia é importante porque ela foi um programa criado em 2006, envolveu todos os estados do Nordeste, mais o Espírito Santo, onde as instituições federais e estaduais e os institutos federais se aglomeraram nesse programa. Então, esse programa tem hoje mais de 300 professores, né? Por isso que é em rede. Nós trabalhamos com a parte de biotecnologia. É o maior programa, que diga-se de passagem, em biotecnologia do país, um dos mais importantes do mundo. E eu trabalho como um dos pesquisadores. Já fui vice-coordenador, já participei de várias situações. É o programa que eu tenho mais alunos, né? Então hoje eu tenho 9 alunos de doutorado, e é nesse programa de pós-graduação que nós mais tentamos pegar essas moléculas e fazer estudos em vivo e aí verificar de fato como é que é o comportamento dessas moléculas no corpo de um animal. Isso é importante, né?
mesmo se estudar com animais e na parte computacional, a gente vai tentar encontrar algo que seja muito importante para a população lá na frente, alguém que sofre com alguma doença. Quaisquer que a gente vem estudar. E quanto ao financiamento do projeto? Bem, é importante dizer o seguinte, nós já tivemos mais financiamentos, infelizmente no Brasil vem a cada ano diminuindo bastante o número de verba, né? Mas assim, porque a gente tinha editais voltados para o RenourBio, que era uma rede muito grande, né? Hoje não, hoje a gente tem concorrência normal, como quando abre o edital do CNPq, a gente tem que concorrer como todo mundo ali na área de biotecnologia geral dessa maneira, né? Então, assim, seria altamente importante que as pessoas que estão à frente, né, os órgãos de fomento, as pessoas, os governantes, voltassem para esses programas que têm um impacto direto na sociedade, né? Isso seria importante nas pesquisas e para a sociedade. Quais seus planos de pesquisa para o futuro? Algum projeto novo? Temos. A gente, eu sou químico e eu sempre gostei de computador, então eu tenho uma aproximação muito grande com a parte computacional. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com desenvolvimento de softwares que podem auxiliar um profissional médico a uma tomada de decisão. Então, por exemplo, recentemente, no ano passado, uma aluna minha chamada Lilian, ela desenvolveu um software onde a gente vai auxiliar. Esse software tem como objetivo auxiliar um neurocirurgião na tomada de decisão de qual seria a melhor tipo de situação que ele vai tomar, ou uma cirurgia tradicional ou em uma intervenção farmacológica, por exemplo. Isso através das imagens, por exemplo, isso. E também recentemente a gente teve um projeto fantástico onde mostrou que isso é importante que eu vou falar aqui para todos que estão aí do outro lado, a importância da atividade física para uma vida, um bem-estar, uma vida de boa qualidade. Então, o trabalho do meu aluno, que é professor também da UES, do curso de Educação Física, né, o Moisés, ele mostrou que o que foi que a gente fez? A gente causou infertilidade no animal e aí a gente tentou reverter a aromatase com uma molécula chamada crisina e envolveu essa crisina com uma nanoestrutura que nós chamamos de ciclodextrina, para tentar melhorar a potencialidade a parte biotecnológica. E aí a gente conseguiu resultados assim fantásticos. O Moisés já defendeu, nós estamos produzindo a patente sobre esse resultado. Foi assim algo fantástico mesmo. Tanto a parte foi bem interessante que já os resultados só com atividade física já mostrou um revestimento pequeno, mas mostrou. Mas quando a gente interviu com a nossa molécula, foi muito importante. Assim, é algo que está chamando a atenção. A gente agora vai se aprofundar nesses estudos aí, que é muito. Espero eu ter logo informações bem quentes sobre esse processo. Vocês já têm concessão de patente? Alguma patente já concedida? No grupo temos. A gente tem com o Jaborandi, para doenças negligenciadas, por exemplo, nós já temos. Essa da crisina para reverter a aromatase, nós estamos submetendo, e a gente tem uma de hiparina, né, que é uma molécula tirada de uma planta natural, e aí ela com ação ansiolítica. Nós já temos essas patentes e os registros de software, né, que nós já temos 3 softwares. Um, que é esse de neurocirurgia, já está registrado, e 2, que é para auxiliar um médico a tomada de decisão de câncer de mama. Tanto é que nós estamos participando agora do Startup Nordeste, e aí a gente, entre 700 startups, nós ficamos na 33ª, e aí a gente está agora na última etapa para a etapa final, né? Então foi bem significativo, a gente pegou exatamente os nossos softwares, que é voltado para a área de saúde. Pois é, só para encerrar um comentáriozinho. Patente é um problema no Brasil. Isso. E é um dos indicadores do estágio de desenvolvimento científico-tecnológico em que o país se encontra. Verdade. Geralmente é o quê? Produção científica, de artigos publicados em revistas qualificadas. Depois, o investimento financeiro, o volume de dinheiro alocado para a pesquisa. Terceiro, a formação
de pessoas em áreas tecnológicas, como engenheiros, por exemplo. O número. E quarto, patentes. Quer dizer, usa esses 4 parâmetros para verificar em que nível de desenvolvimento científico e tecnológico está o país. E o nosso país perde em patentes e perde em recursos financeiros. Olha só, no governo anterior, a alocação de verba em ciência e tecnologia foi profundamente sacrificada. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Só em relação ao que você mencionou aí. Então, por exemplo, em 2015, eu fui para Bremen, para a Universidade de Bremen, como professor visitante, num projeto chamado ProBal, que é uma rede que tinha entre o Brasil e a Alemanha. E aí eu fui o único professor do Piauí que foi para lá, né? E era altamente impactante. Então, por exemplo, uma patente que no Brasil dura 5 anos para dar a concessão da patente, na Alemanha ou nos Estados Unidos leva 3, 4 meses. Né? Como a questão do financiamento, então eu tive reuniões onde as empresas iam até as universidades para tentar, tipo assim, olha, eu tenho esse problema, quem é que pode resolver o meu problema? Ou as empresas iam para ver os grupos, olha, eu tenho essa solução de problema, quem é que pode financiar a minha solução? Então, assim, a própria empresa, que hoje no Brasil não se vê isso, né, a parte privada dentro da universidade, ela que vai buscar injetar dinheiro nas pesquisas para poder solucionar os problemas. Que isso é que faz um país crescer. Isso acontece na Alemanha, no Canadá, onde eu estudei, nos Estados Unidos, que eu morei do lado, então, que eu morei em Detroit, o Windsor é do lado de Detroit, então é normal nos grandes centros. O Brasil tem que ir para esse lado. Então, sem dúvida. Mais uma vez, obrigado ao professor Chicão da UESP pela entrevista. E aqui nós encerramos. Ficamos aqui. Obrigado.